estou aqui com o senhor, Pastor Luiz Carlos, pastor Luiz Carlos. da Igreja Evangélica, Pode dizer. Igreja Evangélica Pentecostal da Fé, Situada na rua Rua Pereira Passos, número 10, no Parque Dois Irmãos, em Duque de Caxias. Estamos aqui com um trabalho de assistência ao nosso próximo, é um trabalho humanístico, onde nós nos colocamos para olhar a necessidade do nosso próximo e ajudando as pessoas, contribuindo para amenizar os sofrimentos daquela mãe que não tem o alimento, muitas das vezes em casa, aquela mãe que não tem, muitas das vezes, um caderno para levar para o filho para ir para a escola, muitas das vezes aquela mãe não tem um calçado para calçar aquela criança. E aí vem os sofrimentos, as dores, os constrangimentos. Então, o que nós pensamos exatamente? Dessa forma que nós abrimos esse polo social aqui no Parque Dois Irmãos para tentar amenizar o sofrimento dessa mãe. Sabemos que somos minoria e que não vamos solucionar todo o problema, mas amenizar um pouquinho, eu creio que com um pouco de boa vontade nós vamos conseguir, já que o que nós fazemos é tão pouco diante da imensa necessidade dessa comunidade. muito bom. Nós estamos falando aqui sobre os aspectos assim, dessa coisa humana, né? É um lado humano que não vai desaparecer nunca. É impossível desaparecer do coração do ser humano essa coisa boa que ele tem, né? Mas, ao lado disso, a sociedade, à medida que ela se desenvolve, ela vai alijando, tirando dos benefícios do processo, uma quantidade de pessoas, né? E essas pessoas são desprovidas de meios de vida própria e precisam realmente serem ajudadas, né? E aí essa ajuda são preenchidas por essas organizações que o senhor tem aqui, das quais o senhor faz parte. Foi pensando dessa forma que um dia eu criei um projeto para fundar a ONG Sem Amor. Nós temos uma ONG por nome de Centro de Recuperação e Amparo aos Moradores de Rua e Dependência Química. Porque esse trabalho, ele não é tão somente ostensivo, é somente esse lugar. Nós não só cuidamos de uma bolsa de alimento para eles, nós cuidamos também, temos o cuidado de tratar na recuperação das pessoas que são usuários das substâncias psicoativas. E quando se fala de substância psicoativa, a gente pensa tão somente que é uma cocaína, que é uma maconha, que é o crack. Não. Existe substância psicoativa que são oficializadas, que estão aí exatamente sendo vendidas em qualquer barraca, e que é exatamente a substância que mais mata, que é o álcool. Então a gente, quando pensa em substância psicoativa, você pensa, poxa, fulano é viciado em cocaína, ciclano é viciado no crack, mas esquecemos que a droga que mais mata é o álcool. E ela está aí sendo vendida nas prateleiras, abertamente, E outra coisa, alcance de criança, alcance de jovens, alcance de anciões, de adultos, Então, pensando desta forma, é que nós também abrimos um centro de recuperação na área de Japeri, onde nós levamos as pessoas e trabalhamos com o sistema de internação. Nós pegamos as pessoas, muitas das vezes em estado terminal, já destruída pelo álcool, levamos, destruída pela cocaína, levamos, internamos. O tratamento, o período inicial do tratamento são 6 meses, onde aquelas pessoas não têm preocupação de pagar ônus nenhum, não precisa pagar, porque nós arcamos com todas as despesas daquelas pessoas no tratamento. No período da primeira avaliação, 6 meses, nós ficamos com isso a início 6 meses,
E depois, né, de 6 meses, fazemos uma avaliação, onde os nossos médicos, nossos psicólogos, né, vão ali trabalhando a cabeça das pessoas, onde nós temos integrado, né, ali no nosso sistema cursos profissionalizantes para eles, que não nos preocupamos somente em recuperar, né, aquelas pessoas, né, do consumo das drogas, mas sim também preparar para o mercado de trabalho, temos esse cuidado, e também no período em que as pessoas estão ali, né, no tratamento, naquele período de tratamento, nós não deixamos de dar assistência à família aqui fora, porque é primordial, essencial que você venha, né, também, né, conduzir a família, né, louvado seja Deus, na inclusão do tratamento para que ela possa saber como lidar, né, com a situação. Porque há hoje, né, um pensamento, né, da sociedade, né, acerca do familiar. A mãe, quando descobre que o filho está usando, o pai, quando descobre, vem logo o quê? Uma revolta. Quando que deveria ser diferente. Em vez de se revoltar, é arrumar meios, né, de conduzir aquela situação de forma a levar aquela pessoa a um estado de libertação. Porque o importante não é condenar. O importante não é apenas você pensar no agravante que é o uso. É pensar exatamente a forma da gente tirar aquelas pessoas daquela situação. Que seria muito mais proveitoso pensar em tirar do que você criticar, do que você denegrir a imagem daquela pessoa, do que você afundar um pouquinho mais daquela pessoa, né, naquela situação. Porque quando você vai contra, as nossas reações, ela faz com que você venha mais uma vez levar aquela pessoa, né, ao uso. É uma tarefa difícil, porque o álcool, ele paga imposto ao governo, né? Paga imposto, e muito. Tem uma estrutura de imposto volumosa. E eu, às vezes, eu imagino, quando eu vejo pessoas defendendo a legalização de outras substâncias, me parece que tem por finalidade também querer aumentar esses impostos. Ele é divisa, né? Recolher divisa. Exatamente. Então é uma tarefa difícil de chegar a um final, porque o senhor, ao mesmo tempo que faz todo esse trabalho humanitário, também tem que fazer um trabalho político no sentido de você, como alguém puder, o município poderia fazer um trabalho político capaz de se eliminar o álcool. É a causa fundamental desse trabalho. A causa da miséria no nosso Brasil é o livre, né, comércio que nós temos, né, essas substâncias psicoativas. Por exemplo, nós temos no cigarro, né, uma substância psicoativa que é o cigarro, né, que causa mal ou demais, né, uma sociedade, destrói, né, exatamente, né, ali desestrutura uma família, o cigarro, o álcool, a cocaína, a prostituição, e a gente sabe, né, que no Brasil, né, as coisas ocorrem de forma, né, com uma liberdade tão grande, aonde a gente custa entender onde está exatamente, né, um programa, né, de bem-estar à sociedade. Onde é que está esse programa? Onde é que está o programa de amparo à sociedade? Hoje você coloca um filho no colégio, né, é uma preocupação enorme, porque o aprendizado já vem no colégio. Quando sai do colégio, na porta do colégio, então hoje o perigo está dentro da sua própria casa, onde você liga ali uma televisão e dentro da televisão a tua filha já recebe uma aula. Tudo. Então você vê, de desvio de conduta. Então aí a gente se preocupa com isso, porque aonde está exatamente aqueles que deveriam, né, ser contratados, zelar, né, pelo bem-estar e pelo bem da moral da família brasileira. Então aí a gente vê uma certa omissão. O tipo de sociedade que foi construída no Brasil, ela foi esse tipo aí.
E alguém já falou que nós saímos da barbárie, da colônia, e chegamos à violência, que nós vivemos hoje, sem passar pela civilização. Nós somos um povo que temos essa característica. Então eu posso lhe dar um exemplo em cima disso que eu estou lhe falando. A minha sobrinha é casada com um português, o português morreu e ela foi para a Europa agora em novembro e voltou em abril. E ela é uma moça comum. E eu, quando fui lá, quando ela me convidou para almoçar com ela lá, na chegada dela, eu pergunto a ela, e aí, o que você me diz na Europa? Ela responde da seguinte maneira: tio, nós somos bárbaros. Essa foi o contraponto que ela fez em relação a Portugal, Suíça, onde ela esteve lá. Esse povo, eles tiveram a oportunidade, naturalmente, de se educar, que eles também nos trataram com uma ferocidade monstruosa. Eles impuseram a barbárie e tiraram daqui os proveitos para ter um tipo de sociedade que eles têm hoje lá, desenvolvida. Mas nós também nos descuidamos de nós. Nós tivemos um imperador que reinou 43 anos e não botou uma escola. Não tem uma escola. E, no entanto, se bate palma para ele. Né? É reverenciado. A sociedade reverenciou como se realmente ele merecesse. Não merece, de fato. Nós vivíamos na época dele numa barbárie. Nós somos os únicos países da América do Sul que saímos da colônia para o Império. Não tem mais nenhum país do Império. E o Império foi uma desgraça para todos nós. Nos deixou com todos esses problemas até hoje que nós temos aí. As fragilidades. A sociedade ela está fragilizada. O senhor está percebendo o número de pessoas que estão entrando aqui. Exatamente. O senhor sabe, olha só. Hoje, eu não gostaria de estar aqui distribuindo uma bolsa dessa de alimentos para essas pessoas. Não era o meu plano, não era exatamente, não estava dentro do meu projeto. Isso. O meu projeto aqui seria mais um projeto educacional. Uma escola profissionalizante aqui, para preparar o filho do pobre para a sociedade, para encarar uma sociedade, para ter um futuro promissor. A minha intenção da minha chegada aqui era essa. Pastor, eu acho que no Brasil, no nosso ano vivido, a gente nós não vimos nenhum projeto de educação que chegasse à perfeição do que foi feito pelo Darcy Ribeiro, né? Que são os isolões chamados. Por exemplo, eu tenho escola técnica, a escola técnica que eu estudei, nós entramos às 7h30 da manhã, o portão fechado, nós tomávamos um café, nós almoçávamos, e 4 horas nós tínhamos um lanche, o portão abriu e nós íamos para casa. Certo? Horário integral. Metade, cerca de mais ou menos 400 alunos, era uma escola muito grande. Metade iam para a sala de aula e metade para as oficinas, as mais variadas. Nós temos até alguns filmes feitos com essa questão da Fábrica Nacional, onde grande parte daqueles alunos que se formavam vinham trabalhar aqui, já tinham um emprego certo, quando estudante aqui na Fábrica Nacional. Eu sou piauiense. O Piauí tinha um clube aqui, tinha agremiação, as agremiações, e inclusive alguns piauienses chegaram a ser vereador naquela região. Eles eram um número muito grande. Então, naquele período que nós estudamos, eu não conheci e nunca ouvi falar em macumba. Eu nunca ouvi falar que um garoto daquele usasse tóxico, tivesse qualquer desvio dessa natureza, mesmo alcoólico, que era o mais fácil, mesmo alcoólico. Até que a cestinha lá em Portugal, mas ninguém chegou, não cheguei a fazer. O garoto saiu da escola porque se desviou, bebeu demais, e estava na embriaguez. As famílias estavam mais ou menos estruturadas e correspondiam àquilo. Havia um padrão de criação. Exatamente, isso aí. Onde havia normas. Hoje, o que é que está verdadeiramente desviando a conduta, né, das famílias brasileiras? São a tolerância
está sendo excessiva a ponto de perder o controle acerca exatamente do bem da moral da família brasileira, porque o pai hoje, há algumas leis que são criadas aí, que é onde o pai não pode educar o filho. Pode botar numa oficina. O pai, quer dizer, a criança quando eu tinha 8 anos de idade, eu comecei a cuidar da minha vida com 8 anos de idade. Eu comecei a sentir necessidade que tinha que ter alguma coisa. Minha mãe não podia me dar, fui criado sem pai, minha mãe não podia me dar. Então eu senti a necessidade e fui, exatamente, me atirei acerca da sobrevivência e fui buscar a minha sobrevivência. E hoje, o que eu aprendi? Isso tudo. Qual a lição que eu tirei de tudo isso? E me esforçando, trabalhando, eu aprendi o quê? Aprendi como a sobreviver. Aprendi a sobreviver. Aprendi a autodefesa. Hoje a criança, antes de 14 anos, não pode entrar numa oficina para aprender, não pode aprender um ofício. Então, você vê, aí cria uma formação de ociosidade na criança sem controle. O senhor é uma pessoa que, contando a sua história para os seus fiéis, serve de exemplo. Porque o senhor não está contando a história de terceiro, é a sua própria história. Eu me acrescento nesse sistema para que eu venha ser o exemplo, para que amanhã ou depois, eles olhando a gente como espelho, possam verdadeiramente dar prosseguimento e segmento da vida dele, para que mais tarde eles tenham um futuro promissor. Eles não venham padecer como malfeitores, porque Deus ele deixou escrito que nós não podemos, de maneira nenhuma, padecer como malfeitores. Então você vê, hoje eu vou ao sistema prisional do Brasil, onde eu frequento as penitenciárias e eu fico assustado com números de jovens que estão nas penitenciárias. Jovens, nós estamos assustados com isso, porque o número de jovens é muito grande. Das pessoas que estão ali no sistema penitenciário do nosso Rio de Janeiro. Então, nós temos equipes, eu tenho equipes de irmãs nossas, que nós preparamos equipes de irmãs e colocamos dentro das penitenciárias, trabalhando, levando para eles palavras, tentando criar caráter novos, criando uma conduta nova neles. Então nós temos um trabalho incansável dentro das penitenciárias, onde nós vamos até eles. E estou assustado com o número de jovens que tem crescido a cada dia dentro daqueles presídios. Mas por que isso? Não deveríamos pensar diferente no momento de preparar aqueles jovens? Se houvesse um melhor preparo para aqueles jovens, aí eu creio que haveria menos jovens dentro daquelas penitenciárias. Bom, rapaz, quando era o ditador de plantão, o Costa Silva, ele fez o chamado pronunciamento que eles faziam. E aí lá em casa nós, como era uma família politizada, a minha mulher recebeu até uma homenagem lá em Araruama, tem uma rua com o nome dela, uma militante que se destacou no campo da luta política, embora fosse uma pessoa que não fizesse questão dos holofotes. Trabalho esse que o senhor faz, trabalho que o senhor não está interessado nos holofotes, é isso aqui o trabalho, o senhor sabe da importância que aquela cesta básica ali tem lá para aquela família lá, Compreendo isso. Compreendo o que a sua equipe faz nas prisões, aquele trabalhozinho de todo dia lá, a importância que tem quando uma pessoa daquela dá um passo à frente. Pois bem, então naquele pronunciamento lá, o Costa Silva fala assim, nós vamos criar um novo homem brasileiro. E aí quando nós vimos aquilo, a gente se preocupou muito. Qual é o tipo de coisa que uma ditadura pode dar? A ditadura em qualquer parte do mundo, ela se acompanha do que tem de pior.
Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um general que foi secretário de governo, e posso dar o nome, porque está na internet. Está na internet, não estou inventando nada. General Luiz França, que criou o chamado 11 Homens de Ouro aqui. Eram os policiais mais desclassificados que existiam no Rio de Janeiro. Eu fui visitar um companheiro que estava preso lá em Niterói, e aí ele falou para mim, João, aquele que está preso ali, aquele cidadão bonito, um cara bonito, aquele cidadão ali que está preso ali é o tal de Morvão. É um dos 11 Homens de Ouro do general Luiz França. Ele está preso porque ele prendeu um casalzinho lá em Niterói, jogou gasolina em cima do casal e tocou fogo. Só que o casalzinho é de classe média e não pôde passar despercebido o negócio. Então, nós nos preocupamos muito naquela época com aquele pronunciamento do Costa Silva, dizendo que ia fazer o novo homem brasileiro. Que é esse que está aí, as prisões cheias de gente. É isso que está aí. O novo homem que eles criaram foram esses daí. E aí, o que é que nós fizemos dentro da nossa casa? Vamos desenvolver o trabalho político da nossa família, né? Fazer com que nossos filhos tomem consciência do universo que eles vivem. E pronto, foi isso que nós fizemos. Todos os dias na minha casa, depois do jornal, havia sempre um debate. Meus filhos pequenininhos, a gente foi ensinando, e aí deu certo. Isso deu certo. Deu certo. Mas havia interesse, né? Como é que você deu certo? Eu sou bisavô, tenho bisneto já agora vai completar 18 anos, né? Isso conhece bem a história do nosso país. Conheço. E sou uma pessoa que tinha um companheiro que me conhecia, muito meu amigo, que brincava comigo. Ele me chama assim, ó, Capo, como é que vai, Capo? Você sabe o que é o Capo? Não, né? Então vou lhe dizer o que é o Capo. Na máfia italiana, tem os mafiosos, aquela rede de mafiosos, e tem o Capo que fica lá em cima. Ele é o chefe. Ele é que manda, exatamente. Comandante. Exatamente. Ele Comandante da máfia. Exatamente, Ele, numa brincadeira comigo, ele me chama de. Ele me trata assim mesmo, né? Oi, Capo, como é que vai, velho Capo? Ele está de Capo. Tem uma razão, é porque, na verdade, eu sou respeitado pelos meus familiares, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. E aí, isso criou uma estrutura da família tão grande que um lado da família se espelha no outro lado. E nenhum até agora se perdeu. Eu gostaria imensamente que nós fôssemos assim libertados. Olha só, Sobrais, deixa eu só explicar o que eu entendo hoje no nosso país. O que eu entendo? E volto a repetir que o excesso de liberdade que é dado pelos nossos governantes, as leis do nosso país, né, que faz com que os jovens venham se desviar muito cedo, né, ou seja, para que haja desvio de conduta deles, porque as leis amparam, a lei incentiva. Deveria o nosso governante de criar leis realmente de amparo à família brasileira. As famílias brasileiras estão muito abandonadas. Por isso é que exatamente há desvio de conduta. Você vê, olha só, as Cracolândias, eu conheço, eu trabalho trabalho na rua há 32 anos. 32 anos na rua, à madrugada. O Rio de Janeiro, de madrugada para mim, era pequenino. Eu conheço os pontos das Cracolândias, onde se concentram grupos de jovens fumando, consumindo no Rio de Janeiro. É muito grande, foram 32 anos de rua, onde nós fazíamos o alimento. Chegamos a confeccionar 600 cantinhas e distribuindo 600 cantinhas numa madrugada, visitando 600 pessoas. Então, eu tomei um susto um dia, onde tinha um prédio da antiga Manchete, do lado lá do Instituto Médico, onde tira o Instituto Félix Pacheco, lá na Frecaneca, onde tinha ali, do lado tem um prédio que era da antiga Manchete. E ali dentro, eu cheguei a contar numa noite ali, 300 pessoas ali vivendo num regime subhumano, onde imperando o crack, imperando a cocaína, imperando tudo aquilo
aquilo deve se concentrando uma massa, né, muito grande de pessoas, né, a serviço das coisas que verdadeiramente são nocivas à sociedade, aos olhos exatamente de todos. E eu entrava ali numa madrugada, né, e tomava um susto de ver tantas pessoas ali lançadas à própria sorte, ao consumo das substâncias psicoativas de toda espécie. Então você vê por que aquilo ocorria ali aos olhos das autoridades. A gente não sabe. Estava acontecendo aos olhos das autoridades. Então, o excesso hoje de facilidade para que as pessoas possam, né, praticar essas coisas de cura. Então, eu creio que deveria ter um programa do governo, né, uma assistência maior, uma fiscalização maior, e a família brasileira seria muito mais bem amparada. Se houvesse um programa de governo, né, com uma fiscalização melhor, eu não precisaria estar lançando, colocando esses alimentos na mesa da família dessa comunidade. Mas o Betinho falava que a fome não pode esperar. Né? Então isso aí é válido. O senhor sabe que a fome é a má conselheira da criminalidade. A fome é que incentiva o crime, a fome que incentiva o roubo, os assaltos. Né? Então, uma pessoa, a fome, como o senhor falou, a palavra, né, do grande sociólogo, né, Betinho, né, foi um grande homem, né? Então você vê, a fome ele não pode esperar. Então o que acontece? Né? Enquanto nós levamos um pouco desse alimento, ameniza as dores. E no dia que não tem? Se você bota um pouco de comida no estômago do sujeito, o sujeito tem algumas condições de pensar, de lhe ouvir. Com fome ninguém ouve ninguém, tem razão, perde a razão. O homem se transforma numa coisa sem razão, sem lógica. Foi pensando dessa forma que nós abrimos essa frente de trabalho aqui, né, em prol de uma sociedade desamparada. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Como é que é esse alimento ali? Como é que nós arrecadamos esse alimento? Nós temos um trabalho de formiguinha, onde nós reunimos a nossa igreja, né, ela se reúne, eu faço uma reunião com a minha igreja, e onde eu convoco as pessoas que têm carros, aquelas que têm automóvel, para que nós possamos ir até o SEASA, recolher esse material que está aí, são materiais que são doados pelos aqueles comerciantes. A maioria desse material que você está vendo ali, perfeito, eles vão para o lixo. Já vi uma reportagem. Então, o SEASA hoje joga toneladas e toneladas de alimento fora. E o que nós fazemos? Sabendo disso, nós nos reunimos, também temos os veículos da igreja, nós compramos alguns veículos, né, e levamos esse veículo, né, para recolher esses alimentos junto com uma equipe, que o senhor está vendo ali. O senhor está vendo ali uma equipe aí, ó. Meu irmão pode verdadeiramente perceber que é uma equipe da nossa igreja. São voluntários que trabalham, né, incansavelmente em favor dessa obra. Quer dizer, então, pessoas, né, que se sensibilizam com a necessidade do próximo e sai da sua própria casa, deixa a sua família e vai carregar caixote de peixe na cabeça lá. São mães de família, pessoas, né, que se desprendem da vaidade, vai e coloca caixote na cabeça, carrinho de mão na mão, caixotes de verduras. Aí conseguimos, né, no trabalho de formiguinha, arrecadar tudo aquilo ali que vocês estão vendo ali. E hoje nós podemos trazer um pouquinho mais de alegria à mesa dessa comunidade. Pensando exatamente, né, na necessidade do próximo, é que nós saímos dos nossos lares, vamos até o SEASA e recolhemos. Não é só no SEASA não, ainda tem outros colaboradores, como o Mercado Extra, que tem colaborado com a gente, nos dando as doações. Também temos o Hortifruti, que tem, né, doado para a gente.
a CS Elétrica, né, que é uma empresa também de revenda de material elétrico, que tem também nos ajudado muito, sabe? E eu tenho sido bastante agraciado pela mão de Deus no momento exatamente de recolher esses alimentos. Porque eu tenho pedido muito a Deus, né, e Deus tem sido complacente, não tem deixado de mandar. Na semana que nós não temos o peixe, nós temos os ovos. Entendeu? Mas nunca eles saem daqui sem uma mistura, né, para colocar na mesa. Temos, de vez em quando, nós temos aqui o leite, para oferecer alguma coisa a mais que nós oferecemos. Ali, ó, se o senhor perceber ali, na parte, ali, ó, no fundo da igreja, você vai ver lá o número de pessoas que estão sentadas ali. Daqui a pouco vão mandar servir um lanche, um refresco, um chocolate, um pãozinho com alguma coisa para que eles possam, né, exatamente, quando estão esperando ali a distribuição, eles são exatamente tratados com um refresco, com um suco. A gente traz a fruta que a gente traz do Ceasa, né, então a gente aproveita, faz o suco e distribui para eles, sabe? Enquanto eles estão sentados ali com um biscoito, eles comem um pãozinho. Nós temos padarias que a gente faz doação de pão, né, para que a gente possa fazer um pequeno sanduíche, dar para uma criança. No dia do nosso culto aqui, enquanto a mãe está assistindo o culto, está ouvindo a palavra, nós temos aqui salas onde temos as pessoas preparadas para ministrar para as crianças, levar o alimento para a criança, educar a criança, ensinar a criança no caminho que deve andar. E o mais importante disso tudo é que nossa equipe são pessoas que foram preparadas pela USP, né, ou seja, pela Universidade de São Paulo. Nós nos preocupamos em levar as pessoas para se preparar para esse trabalho. Porque elas não, aqui, o trabalho, apesar de ser voluntário, mas nós temos exatamente o zelo de levar as pessoas ao preparo para saber lidar com a sociedade. Você está entendendo? É voluntário, o voluntário tem que ter consciência do voluntarismo, não é? Voluntarismo. Então, e com isso, nós procuramos cada dia mais a se melhorar. E se nós não acrescentamos mais alguma coisa para o nosso próximo, é porque nos falta recurso. Porque eu me sinto, muitas vezes, com as mãos amarradas, porque gostaria de fazer muito mais e não posso fazer. Você sabe, mas que há um desejo muito grande no nosso coração de querer fazer o melhor para o nosso próximo. Porque assim, quando eu fui chamado para o Evangelho, eu não fui chamado para juntar riquezas na terra. Porque eu sei que eu vou morrer, não vou levar nada no meu caixão. Não vai precisar de nada disso. Lá não vamos precisar disso. Então, o que nós pensando dessa forma, é que um dia eu acordei e falei assim, eu vou tentar fazer alguma coisa para o meu próximo enquanto eu posso fazer. Porque quando eu estiver no caixão, eu não posso fazer mais. Enquanto eu tiver fôlego de vida, nós vamos fazer. E só conseguimos fazer isso porque temos pessoas assim, agora o irmão Carlos Alberto aí, ó, testemunha que acompanha, que vê, sabe, que é pessoas zelosas, que cooperam com a gente, que está aí, ó, testemunhando passo a passo aquilo que nós fazemos. Nós não temos a aspiração, juntar riqueza, ser rico na terra, sabe, a não ser de boas obras e de boas ações. Esse exatamente é o fundamento da nossa igreja. E onde nós criamos uma consciência em cada membro da nossa igreja. Como testemunha disso, né, nosso irmão Carlos Alberto tem na família um filho, né, que nos acompanha cada passo. Ali é o nosso irmão Fábio, né, acompanha cada passo a passo e testemunha desse trabalho. Está aí, ó, ele é testemunha, o filho do nosso irmão Carlos Alberto. Ali, ó, é um homem cooperador, aí, um consábio, né, com essa obra, porque ele vê a verdade. Ele não vê nos nossos lábios mentira, ele não vê palavras enganosas, ele não vê a gente prometendo uma coisa que a gente não tem, você não pode fazer. Ele não vê a gente querendo colocar o chapéu acima de onde o nosso braço alcança. Nós não temos muita coisa para oferecer, mas uma coisa, Saudade, eu tenho consciência, eu posso afirmar para o senhor. Existe na nossa igreja, né, assim, um conteúdo especial que se chama amor no coração das pessoas. Nós tivemos aqui uma palestra agradável aqui, eu não sei se atingiu o objetivo, eu creio que sim.
a oportunidade de espontânea, com essa espontaneidade, esse carisma simpático aqui do pastor Luiz Carlos, né? Da igreja evangélica pentecostal. Né? Esse trabalho dinâmico, né, e humanitário que ele desenvolve não na comunidade, nas comunidades, né, nas prisões, quer dizer, atinge várias gamas da assistência humana. Meus parabéns, nossos parabéns ao senhor. Tá bom, foi um prazer. Olha, o prazer é todo nosso, tá? Nós estamos aqui de porta aberta. A porta está aberta. O senhor não quer falar um pouquinho com eles, não? Não, vamos lá.